Eu tinha acabado de passar 2 semanas exaustivas em um canteiro de obras comercial no Texas, lidando com atrasos na cadeia de suprimentos, subcontratados incompetentes e uma onda de calor que parecia querer derreter as vigas de aço até transformá-las em poças. Tudo o que eu queria era um banho quente, um bom gole de bourbon e o silêncio absoluto da minha própria casa. Arrastei minha mochila pelo corredor industrial mal iluminado do meu prédio. O cheiro familiar de tijolos antigos e café torrado, vindo da cafeteria lá embaixo, funcionava como um sinal para meu cérebro de que eu finalmente estava de folga. Parei em frente à minha porta, de aço pesado pintado de preto fosco, meu orgulho e alegria. Estendi a mão e toquei na superfície de vidro do teclado da fechadura inteligente. Os números se iluminaram com um brilho branco nítido. Digitei meu código de 6 dígitos. A fechadura piscou em vermelho. Uma voz suave e automatizada anunciou: acesso negado. Fiquei em silêncio por um instante, piscando para afastar o cansaço da viagem. Talvez eu tenha apertado a tecla errada. Meus dedos estavam rígidos por causa do voo. Respirei fundo, estiquei os ombros e digitei o código novamente, mais devagar dessa vez, certificando-me de que cada pressionamento fosse registrado. Luz vermelha. Acesso negado. Código mestre anulado. As palavras não foram processadas imediatamente. Código mestre anulado. Como engenheiro civil e empreiteiro geral, não acredito em fantasmas na máquina. Os sistemas fazem o que foram programados para fazer. Se o código mestre foi anulado, um ser humano com acesso de emergência havia contornado manualmente os protocolos de segurança digitais. Fiquei parado no corredor silencioso, olhando para o painel digital. Não bati na porta. Não gritei. Minhas mãos não tremiam. Em vez disso, uma clareza fria e pesada se instalou no fundo do meu estômago. Enfiou a mão no bolso do casaco, tirei meu celular e liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque, com a voz alegre, descontraída e alegre demais para uma noite de quinta-feira. Vance, querido, ela disse com voz alegre. Fico tão feliz que você tenha ligado. Eu pretendia entrar em contato com você no início desta semana, mas as coisas estão completamente fora de controle por aqui. Mantive minha voz perfeitamente firme. Mãe, por que o código mestre da porta do meu apartamento foi sobrescrito? Houve uma breve pausa do outro lado da linha. O tipo de pausa que as pessoas fazem quando se preparam para um impacto que sabem que está por vir, mas ainda assim esperam evitar. Bem, ela começou, seu tom mudando para aquele tom apaziguador, como se a manteiga não derretesse na boca, que ela sempre usava quando tentava amenizar um desastre. Na verdade, é sobre isso que eu queria falar com você. Tivemos que deixar o Ethan morar aqui. Fiquei olhando para a porta de aço preta. Ethan, meu irmão de 25 anos. Do que você está falando? Perguntei, com as palavras saindo cortantes e duras. Ah, Vance, tente ter um pouco de compaixão. Ela suspirou imediatamente, jogando a carta da culpa. Você sabe que o divórcio está finalizado. A Sofia o expulsou de casa. Ele não tem absolutamente nenhum lugar para ir. Está arrasado. Querido, a vida inteira dele está desmoronando. Seu pai e eu não podíamos simplesmente deixá-lo dormir no carro ou em algum motel barato. Então, você o deixou entrar na minha casa? Perguntei, enquanto estava fora do estado. Você está solteiro, Vance, ela argumentou, com a voz ganhando confiança agora que o segredo havia sido revelado. Você tem 28 anos. Ganha bem. Pode facilmente se hospedar em um bom hotel por um tempo ou alugar outro lugar. Ethan precisa de estabilidade agora. Ele precisa do conforto de um lar aconchegante para colocar a cabeça no lugar. Você deve isso ao seu irmão. Apenas aceite o sacrifício pela família, está bem? Seja a pessoa mais madura. Ela continuou falando, divagando sobre união familiar e perdão, mas eu já tinha parado de ouvir. A pura audácia daquilo ecoava no corredor. Eles não pediram. Simplesmente tomaram. Eu não desliguei imediatamente. Apenas deixei ela falar, ouvindo o som dela justificando uma invasão de domicílio, literalmente. Finalmente, quando ela fez uma pausa para respirar, eu falei. Eu vou dar um jeito nisso, disse baixinho. Ah, obrigada, Vance. Eu sabia que você entenderia. Você é sempre o mais confiável. Vamos convidá-lo para jantar no domingo para comemorar. Desliguei a ligação. O silêncio do corredor voltou a me envolver. Deixei minha pesada mochila cair no chão de concreto. Abri o zíper do compartimento da frente e tirei meu robusto laptop de empreiteiro. Sentei-me de pernas cruzadas ali mesmo no chão do corredor. Abri a tela e liguei o computador. Sou empreiteiro,
mas me especializo em infraestrutura moderna. Quando construí este loft, não me limitei a instalar a fiação elétrica. Instalei tudo para ter controle absoluto. O sistema de casa inteligente era de nível empresarial, o tipo de instalação que geralmente se vê em imóveis comerciais de alto padrão. Abri o portal de administração. Levei menos de 30 segundos para acessar os registros de segurança. Li os dados que passavam pela tela. 4 dias atrás, às 14 horas, alguém usou a chave física de emergência de backup, aquela que eu havia deixado em um envelope lacrado no cofre do meu pai para emergências absolutas de vida ou morte, para abrir a porta. 10 minutos depois, o sistema registrou uma reinicialização manual no painel de controle. Eles haviam apagado minha impressão digital e meu código hexadecimal, substituindo-os por novos. Eles acharam que tinham me deixado de fora. Não perceberam que uma anulação física não revoga os direitos de administração na nuvem se você conhecer os protocolos de backdoor. Não me levantei para bater na porta. Não gritei o nome do meu irmão. Deixei meus dedos voarem pelo teclado. Primeiro, acessei o roteador de rede. Bloqueei permanentemente todos os endereços MAC conectados ao Wi-Fi naquele momento. Adeus, internet de alta velocidade. Em segundo lugar, acessei o controle de climatização. Estava uma temperatura de 45 graus lá fora. Anulei o termostato, desligando completamente o sistema de aquecimento. Em terceiro lugar, acessei o painel de disjuntores inteligentes. Desliguei a energia do centro de entretenimento, dos eletrodomésticos da cozinha, do aquecedor de água e de todas as tomadas da área de estar. A única coisa que deixei ligada foi uma única luz forte no teto do banheiro. Bloqueei as permissões. Ninguém dentro daquele apartamento poderia alterar as configurações sem minha autorização digital. Fechei o laptop, coloquei-o de volta na bolsa e me levantei. Ajeitei minha jaqueta, peguei minha bagagem e virei as costas para minha própria porta. Saí do prédio e entrei no ar frio da noite. A delegacia ficava exatamente a 6 quarteirões de distância. Não corri. Caminhei em um ritmo constante e medido. A raiva dentro de mim não era ardente nem explosiva. Era gelada. Era o tipo de raiva que constrói estruturas, calcula paredes de sustentação e se prepara para derrubá-las com precisão absoluta. A delegacia cheirava a café velho, cera de piso e pessoas cansadas. Fui até a recepção. Um sargento de plantão ergueu os olhos do monitor, observando minhas botas cobertas de poeira e meu casaco pesado. "Posso ajudá-lo?" perguntou ele. Coloquei minha bolsa no balcão, abri o zíper do bolso lateral e tirei uma pasta grossa de papel manila. Sempre viajo com cópias impressas dos meus documentos mais importantes. É um hábito que se aprende rapidamente no ramo da construção civil. Preciso registrar um arrombamento e invasão, além de uma ocupação ilegal da minha propriedade, disse eu, com voz firme. O policial se virou, pegando um bloco de notas. "É alguém da família ou um estranho?" "Meu irmão", respondi. Ele usou uma chave de emergência roubada para entrar na minha casa, trocou as fechaduras eletrônicas e passou a morar lá. Tenho a escritura do imóvel, as contas de serviços públicos em meu nome, minha identidade estadual e os registros digitais de segurança que comprovam a entrada não autorizada. Empurrei a pasta pelo balcão. Quero que ele seja retirado de lá. Agora, para entender como minha família chegou ao ponto em que roubar uma casa parecia uma ação razoável, você precisa entender a dinâmica da casa em que cresci. Sou 3 anos mais velha que o Ethan, mas, desde o momento em que ele começou a andar, o universo estava destinado a girar em torno dele. Na psicologia, existe um termo para isso, o filho dourado. Ethan era carismático, barulhento e exigia atenção constantemente. Eu era quieta, observadora e gostava de desmontar as coisas para ver como funcionavam. Meus pais deixavam claras suas preferências, não por meio de grandes declarações, mas por meio de milhares de pequenas escolhas diárias. Se o Ethan quebrasse uma janela jogando beisebol, era um acidente. Meninos são assim mesmo. Se eu deixasse uma ferramenta na bancada de trabalho, recebia um sermão sobre responsabilidade e respeito pela propriedade. Comecei a cortar grama aos 14 anos para comprar minhas próprias roupas. O Ethan ganhou um carro esportivo novinho em folha na formatura do ensino médio, porque meus pais não queriam que ele se sentisse inferior aos amigos. A regra da casa era tácita, mas absoluta. Vance lida com seus próprios problemas. A família cuida dos problemas de Ethan. A maior conquista de Ethan na vida foi se casar com Sofia. Sofia era inteligente, bonita e vinha de uma família com uma fortuna considerável, acumulada por gerações. O pai dela era dono de uma rede de concessionárias de carros de luxo.
Quando eles se casaram, meus pais agiram como se Ethan tivesse ganhado o Prêmio Nobel da Paz. Eles se gabavam para todo mundo que quisesse ouvir sobre a casa enorme do filho nos subúrbios e as associações a clubes de campo. Mas Ethan nunca havia aprendido a construir nada de verdade, muito menos um casamento. Ele achava que uma esposa rica era apenas mais um dos pais, alguém destinado a sustentá-lo enquanto ele fazia o que bem entendesse. Ele gastava o dinheiro dela, recusava-se a manter um emprego fixo e, por fim, começou a ter casos. Sofia não tolerou isso. Ela não era nossa mãe. 3 semanas atrás, ela colocou as roupas caras dele em sacos de lixo, deixou-os na garagem, trocou as fechaduras da casa e entregou a ele os papéis do divórcio. Quando Ethan caiu, ele caiu feio. E, como era de se esperar, meus pais se apressaram para ampará-lo. Eles entraram em pânico, tentando amenizar o golpe para seu filho perfeito, mas moravam em um pequeno apartamento de 2 quartos para aposentados. Não tinham espaço nem o luxo a que Ethan estava acostumado. E então olharam para mim, a confiável, aquela que nunca pedia nada. Aquela que acabara de construir algo lindo. Eles viram minha vida, minha estabilidade, e decidiram que era o sacrifício perfeito a ser colocado aos pés de Ethan. Eles acreditavam sinceramente que, por compartilharmos o mesmo sangue, minhas conquistas eram simplesmente bens comuns à espera de serem redistribuídos sempre que o filho prodígio tropeçasse. Eles não entendiam o que aquele apartamento significava para mim. Achavam que era apenas um lugar para dormir. Não faziam a menor ideia do sangue, do suor e da pura força de vontade que foram necessários para dar vida a ele. Há 2 anos, encontrei o espaço. Era um loft abandonado, usado como depósito, acima de uma gráfica falida. O telhado vazava. A fiação elétrica era um risco de incêndio prestes a acontecer. E o piso estava coberto por décadas de sujeira. Ninguém queria aquele lugar. Mas, como engenheiro civil, eu não via o lixo. Eu via a estrutura. Via os tijolos expostos escondidos sob placas de gesso baratas. Via as enormes vigas de aço. Assinei um contrato de aluguel irrefutável de 10 anos com o proprietário do prédio, com uma cláusula que me permitia esvaziar e reformar o espaço em troca de um aluguel fixo. Durante 6 meses, trabalhei em 2 empregos. Meu trabalho diurno era gerenciar canteiros de obras comerciais e, à noite, reconstruir minha própria casa. Derrubei as paredes podres com uma marreta até minhas mãos sangrarem através das luvas. Aluguei uma esmerilhadeira pesada e passei 3 fins de semana de joelhos, esmerilhando o antigo piso de concreto até o agregado, antes de despejar e nivelar um acabamento impecável de resina epóxi. Refaço toda a instalação elétrica sozinho, passando milhas de fios de cobre por conduítes antigos. Projetei e construí uma cozinha sob medida, moldando uma enorme bancada de concreto maciço que exigiu 4 homens para ser colocada no lugar. Instalei vidro inteligente no banheiro, persianas automatizadas e um sistema de segurança que poderia rivalizar com o de um banco. Não era apenas um apartamento. Era meu currículo. Era a manifestação física da minha competência. Meu refúgio construído exatamente de acordo com minhas especificações. Lembrei-me da única vez em que Ethan veio me visitar. Foi 1 mês depois de eu ter me mudado. Ele atravessou a pesada porta de aço usando mocassins de grife que havia comprado com o cartão de crédito da esposa. Ele olhou ao redor do espaço industrial, torceu o nariz para a rede de dutos expostos e sorriu com desdém. "Você realmente mora aqui?" perguntou ele, rindo. "Parece uma fábrica exploradora." "Sofia e eu temos uma casa de hóspedes maior do que isso. Porque você sempre tem que ser tão operário, Vance." Ele zombou. Ele olhou para o resultado do meu trabalho mais árduo e chamou aquilo de lixo. E agora, por ter arruinado a própria vida, achava que poderia simplesmente entrar na casa que havia insultado, trocar as fechaduras e reivindicá-la como sua. Parado na delegacia, observando o sargento de plantão revisar minha documentação, algo dentro de mim finalmente se rompeu. Não com um barulho alto, mas com um clique silencioso e definitivo de uma fechadura se encaixando no lugar. A última ameaça de obrigação que eu sentia para com meus pais se rompeu por completo. O bom filho que sempre mantinha paz, que sempre se afastava, estava morto. Em seu lugar estava um empreiteiro que acabará de encontrar pessoal não autorizado em seu canteiro de obras, e eu estava prestes a limpar o local. A polícia geralmente não gosta de se envolver em disputas de propriedade, preferindo encaminhá-las como questões civis. Mas minha documentação estava impecável. Eu tinha o contrato de locação, as contas de serviços públicos, as licenças de construção em meu nome e os registros digitais comprovando exatamente quando a fechadura havia sido violada. Não havia ambiguidade. Era um caso clássico de invasão de domicílio, seguido de um despejo judicial.
30 minutos depois, eu estava voltando pelo corredor de tijolos que me era tão familiar, ladeado por 2 policiais uniformizados. O som pesado das nossas botas ecoava alto. O policial Miller, um veterano de ombros largos e comportamento pragmático, aproximou-se da minha porta de aço preta e bateu com força. Polícia, abram a porta. Houve um longo silêncio, seguido pelo som de alguém se atrapalhando do outro lado. A porta se abriu. Lá estava meu irmão, Ethan. Só de vê-lo já foi o suficiente para fazer meu maxilar se contrair. Ele estava vestindo meu roupão de banho de algodão pesado cinza escuro. Na mão direita, segurava um dos meus copos de cristal cheio de um líquido âmbar que reconheci instantaneamente como meu caro uísque Macallan de 18 anos. Ele parecia confuso, depois irritado, e, por fim, o pânico brilhou em seus olhos quando me viu parado atrás dos policiais. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Ethan, com a voz ligeiramente trêmula. "Senhor, o senhor é o morador legal deste apartamento?" perguntou o policial Miller, com a mão apoiada casualmente no cinto de serviço. Ethan imediatamente assumiu o papel que vinha desempenhando a vida inteira. A vítima. Ele estufou o peito e assumiu uma expressão de inocência ferida. "Sim, quero dizer, está é a casa da família. Meu irmão me deixou ficar aqui porque estou passando por um divórcio realmente terrível. Estou apenas tentando me reerguer, e ele está tendo algum tipo de colapso nervoso. Na verdade, ele tentou usar a tática de Darvo com os policiais, negar, atacar e inverter os papéis de vítima e agressor. Era quase impressionante como a mentira saía naturalmente de sua boca. Não levantei a voz. Dei um passo à frente, segurando minha pasta de papel manila. "Senhor policial, nunca dei permissão a este homem para entrar na minha casa. Estive fora do estado por 2 semanas. Ele usou uma chave reserva roubada para entrar no imóvel e alterou as fechaduras eletrônicas para me impedir de entrar. Já lhes forneci os registros digitais e o contrato de locação." O rosto de Ethan ficou vermelho como um tomate. "Vance, o que diabos você está fazendo? Mamãe disse que estava tudo bem. Você não pode simplesmente me jogar na rua. Somos da mesma família." "Senhor", interrompeu o policial Miller, com o tom de voz endurecendo instantaneamente. "O contrato de locação está exclusivamente em nome do Sr. Vance. Você não tem qualquer direito legal aqui. Trocar as fechaduras de um imóvel que você não possui constitui um despejo ilegal. Você tem exatamente 10 minutos para recolher os pertences pessoais que trouxe consigo e desocupar o local, ou será levado algemado por invasão de propriedade e arrombamento. Mas eu moro aqui agora." Ethan deixou a fachada sofisticada desmoronar, revelando-a de uma criança petulante. "Mamãe me deu a chave. Ela disse que era minha até eu me estabelecer. Então você pode resolver isso com sua mãe", disse o segundo policial, entrando na porta e gesticulando para dentro. 10 minutos. Vamos logo." Ethan olhou para mim, com puro ódio irradiando de seus olhos. Ele bateu o copo de cristal na bancada de concreto, minha bancada de concreto, derramando o uísque caro, e passou furioso pelos policiais, entrando no quarto para fazer as malas. Fiquei na porta observando-o. Não senti nem um pingo de pena. Olhei para minha sala. O lugar que eu havia deixado impecável estava um desastre. Havia caixas de comida para viagem na mesinha de centro. Minhas estantes de livros, cuidadosamente organizadas, haviam sido empurradas para o lado para dar espaço ao enorme monitor de videogame dele. Ethan apareceu exatamente 9 minutos depois, arrastando 2 grandes malas de grife. Ele estava sem fôlego e lançando olhares fulminantes. "Você é um monstro, Vance", ele cuspiu, parando bem na minha frente. "Mamãe e papai nunca vão te perdoar por isso. Você está morto para esta família." Olhei para ele completamente indiferente. "Tire o roupão, Ethan." Ele piscou. "O quê? Esse é o meu roupão?" perguntei, com voz impassível. "Tire isso." Ele me encarou, humilhado, enquanto os 2 policiais observavam em silêncio, com as mãos trêmulas. Ele tirou o pesado roupão de algodão, ficando parado no corredor com uma camiseta amassada e calças de moletom. Jogou o roupão aos meus pés, pegou as malas e marchou em direção ao elevador, resmungando palavrões baixinho. Os policiais ficaram o tempo suficiente para garantir que ele saísse completamente do prédio. Eles me entregaram o número do boletim de ocorrência e me aconselharam a trocar a fechadura imediatamente. Agradeci, tranquei a porta atrás deles e finalmente fiquei sozinha na minha própria casa. Mas a vitória durou pouco. Acendi as luzes usando o comando de emergência do meu celular e examinei o apartamento com atenção. A engenheira dentro de mim assumiu o controle. Era hora de avaliar os danos.
Caminhei pelo espaço silencioso, minhas botas pesadas não fazendo absolutamente nenhum barulho nos tapetes. A adrenalina que corria pelas minhas veias durante o confronto estava desaparecendo completamente agora. Substituída pelo estado de hiperconcentração, incrivelmente frio e analítico em que sempre entro quando estou avaliando um local de trabalho comercial comprometido. Não me sentia como uma vítima cujo refúgio havia sido violado. Me senti como um auditor forense entrando em uma zona de desastre, pronto para calcular o custo exato da negligência catastrófica de outra pessoa. Fui direto para meu escritório em casa, abri meu pesado cofre à prova de fogo embutido na parede e tirei minha câmera digital profissional SLR. Dediquei um tempo para acoplar um flash externo de alta potência. Em seguida, peguei meu grosso livro de registros de empreiteiro com capa de couro, alguns lápis de grafite para uso pesado e uma fita métrica de aço. Era hora de começar a trabalhar, e eu seria meticuloso em relação a cada milímetro deste lugar. Ethan estava na minha casa há apenas 4 dias, ou seja, 96 horas. Mas um homem que nunca respeitou o valor do trabalho árduo, um homem cujas bagunças sempre foram limpas por uma esposa rica ou por pais que mimavam, pode causar uma quantidade impressionante, quase de tirar o fôlego, de destruição em 96 horas. Comecei minha avaliação na cozinha. Meu maior orgulho e alegria em todo esse loft era a enorme ilha central. Eu mesmo a havia moldado com uma mistura personalizada de concreto reforçado com fibra de vidro de alta resistência. Passei incontáveis horas polindo-a com lixas de diamante até que ficasse lisa como vidro. E então a selei com uma resina epóxi de alta qualidade, de nível comercial, para torná-la invencível. Fui até o ponto exato onde Ethan havia jogado meu copo de cristal com força, poucos minutos antes. Ele não havia apenas derramado um uísque caro. Ele estava cortando limões frescos diretamente na superfície, sem usar uma tábua de corte. O ácido cítrico dos limões havia corroído completamente o selante epóxi protetor, deixando marcas profundas, opacas e brancas bem na matriz escura do concreto. Não dá para simplesmente pegar uma esponja molhada e limpar isso. Consertar isso significava trazer pesadas lixadeiras industriais a úmido, remover toda a superfície de 12 pés até a camada base, polir o concreto novamente e aplicar uma nova camada de resina sobre toda a ilha para que secasse uniformemente. Só a mão de obra especializada custaria milhares de dólares. Tirei 4 fotos em alta resolução de diferentes ângulos, certificando-me de que o flash destacasse perfeitamente as queimaduras químicas. Em seguida, veio o piso da sala de estar principal. Quando fiz a reforma, instalei tábuas maciças de nogueira brasileira com 3/4 de polegada de espessura, assente sobre um contrapiso premium com isolamento acústico. A nogueira brasileira é incrivelmente densa. É preciso muita força deliberada para danificá-la. Ajoelhei-me no chão, passando a mão nua sobre a madeira. Havia arranhões profundos e irregulares, estendendo-se por um comprimento contínuo de 14 pés, atravessando o centro da sala. Ethan havia arrastado suas malas de grife pesadas e enormes, que claramente tinham uma roda de metal quebrada, diretamente sobre a madeira nua, em vez de carregá-las. Os arranhões eram profundos demais para serem simplesmente removidos com um pouco de cera para piso. Reparar isso significava que eu teria que retirar os rodapés, arrancar as tábuas danificadas, instalar outras novas e, em seguida, lixar e envernizar completamente todo o piso da sala de estar para garantir que a cor e o acabamento combinassem perfeitamente, sem nenhuma junção visível. Coloquei minha fita métrica de aço amarela brilhante bem ao lado dos enormes arranhões para dar uma noção de escala e tirei uma dúzia de fotos em close, documentando a profundidade exata dos danos. O banheiro principal estava, de alguma forma, ainda pior. Eu havia instalado um box de vidro inteligente de alta tecnologia, daqueles que passam de cristalino para totalmente fosco com o toque de um interruptor na parede. Mas o sistema estava com defeito. Ethan, de alguma forma, conseguiu quebrar o painel de controle digital à prova d'água montado na parede de azulejos tipo metrô, provavelmente jogando algo pesado nele durante uma birra. A camada de privacidade de cristal líquido dentro dos espessos painéis de vidro estava vazando, criando uma mancha escura enorme e feia bem no centro da porta. Todo o painel de vidro personalizado teria que ser descartado, encomendado novamente ao fabricante e substituído por um técnico especializado. Fui passando sistematicamente de cômodo em cômodo. Documentei as feias marcas pretas de queimadura no corrimão da varanda externa, onde ele costumava apagar charutos sem cuidado. Fotografei um amassado perceptível na porta da geladeira de aço inoxidável escovado. Anotei as garrafas de bebidas alcoólicas de luxo que faltavam no meu armário e os lençóis de algodão egípcio manchados de vinho, completamente arruinados, que tiveram que ser jogados no lixo. Fiquei parado no meio da bagunça absoluta criada pelo meu próprio filho, olhando para a tela da câmera.
Antes de contar como fiz com que ele pagasse cada centavo desse desastre, me conte nos comentários. Sua família já fez algo que ultrapassou tantos limites que você teve que estabelecer um limite definitivo? A cada clique do obturador da câmera, a enorme planilha mental na minha cabeça se atualizava. Eu não estava calculando os custos como um irmão mais velho indulgente, disposto a ignorar alguns arranhões. Eu estava calculando os custos exatamente como um empreiteiro geral licenciado lidando com um inquilino desonesto e destrutivo. Levei em conta o preço de varejo atual de materiais de reposição de alta qualidade, a margem de lucro padrão do setor para remessa expressa e a taxa horária de profissionais especializados. Mais importante ainda, incluí minha própria taxa horária profissional como gerente de projetos supervisionando os reparos necessários. Quando finalmente terminei minha inspeção, sentei-me à mesa da cozinha, abri meu laptop e criei um novo arquivo de projeto. Chamei-o de despejo do ITA. Carreguei as imagens em alta resolução, anexei os registros digitais de acesso da fechadura inteligente e comecei a elaborar um orçamento formal e detalhado de empreiteiro. O total ficou em pouco mais de $25.000. Olhei para aquele número gigantesco brilhando na tela e não senti nada além de uma clareza fria e satisfatória. Ele iria pagar. Quando acordei na manhã seguinte, meu celular estava uma verdadeira zona de guerra. Verifiquei a tela e vi 47 chamadas perdidas e dezenas de mensagens de texto. Minha mãe havia deixado 3 mensagens de voz incrivelmente longas, e seu tom variava drasticamente em cada uma delas. A primeira tinha um tom de negociação e súplica, pedindo que eu simplesmente me acalmasse e conversasse com eles. A segunda estava cheia de choro furioso, acusando-me de jogar meu próprio irmão nas ruas geladas. A terceira era pura raiva. Meu pai tinha enviado uma mensagem enorme detalhando como eu, sozinha, estava destruindo nossa família amorosa. Ele reclamava que Ethan estava dormindo no sofá irregular e desconfortável da sala, que minha mãe não tinha parado de chorar a noite toda e que ele estava profundamente revoltado com minha falta de compaixão e empatia. Até mesmo parentes distantes, tias e primos com quem eu não falava há mais de 3 anos de repente entraram na conversa, lotando minha caixa de entrada para me chamar de monstro cruel e sem coração, que se importava mais com um apartamento idiota do que com vidas humanas. Não respondi a nenhum deles, nem uma palavra. Imediatamente, recorri ao método da pedra cinza. Trata-se de uma tática psicológica em que você se torna tão indiferente e desinteressante quanto uma pedra cinza, privando pessoas manipuladoras e narcisistas do drama emocional de que elas desesperadamente precisam para sobreviver. Fui direto para as configurações do meu celular, silenciei todas as notificações e redirecionei todos os números diretamente para a caixa postal. O silêncio dentro do meu apartamento permaneceu maravilhosamente intacto. Exatamente às 9 horas da manhã, liguei para meu advogado, David. David era um cara perspicaz, agressivo e direto, com cerca de 40 e poucos anos, especializado em disputas imobiliárias comerciais e direito contratual de alto risco. Eu mantinha o escritório dele contratado para minha empresa de construção há anos. Enviei a ele por e-mail, de forma segura, todo o arquivo digital que havia compilado na noite anterior, o contrato de locação assinado, os registros de segurança da fechadura inteligente, o número do boletim de ocorrência oficial da polícia, as fotos em alta resolução e meu orçamento detalhado do empreiteiro no valor de $25.000. David me ligou de volta exatamente 20 minutos depois. Sua voz soou nítida pelos alto-falantes Bluetooth da minha caminhonete enquanto eu dirigia para um canteiro de obras. Vance, acabei de analisar o arquivo. Isso é absolutamente a prova de balas. Só o despejo ilegal já nos dá base para pesadas penalidades legais neste estado. Os extensos danos materiais são apenas o golpe final. Você quer que eu envie uma carta de notificação formal para assustá-lo ou vamos direto para a ação civil? Pule a carta de advertência, eu disse a ele, ao entrar na rodovia movimentada. Entre com a ação imediatamente. Exija a indenização máxima permitida. E, David, sob nenhuma circunstância vamos oferecer ou aceitar um acordo. Quero que um juiz decida sobre isso. Entendi perfeitamente, respondeu David com naturalidade. É provável que ele tente alegar que os danos foram um acidente inevitável ou apenas desgaste normal causado pela mudança de suas coisas para cá. Podemos facilmente refutar esse argumento com suas fotos, mas, honestamente, seria muito mais fácil e rápido se tivéssemos uma prova sólida de um padrão de comportamento, algo que mostrasse que ele faz isso de propósito. Essa frase específica me deu uma ideia. Durante meu intervalo para o almoço, sentei-me na minha caminhonete e fiz uma ligação bem específica. 2 horas depois, eu estava sentado na área coberta do pátio de uma cafeteria chique e caríssima no centro da cidade. Um enorme SUV preto de luxo parou na calçada e Sofia,
a rica ex-esposa de Ethan, saiu do carro. Ela estava absolutamente impecável, vestindo um blazer de grife feito sob medida e óculos escuros grandes, parecendo totalmente despreocupada e radiante com a energia de uma mulher que acabará de perder 180 libras de peso morto. Ela se aproximou, sentou-se à minha frente, pediu um café expresso gelado e me dirigiu um sorriso educado e cúmplice. Vance, tenho que admitir que fiquei genuinamente surpresa ao receber sua ligação esta manhã. Simplesmente presumi que você fizesse parte do grande bloqueio familiar contra mim. Eu não faço mais parte dessa família. Eu disse com franqueza, olhando-a nos olhos. Expliquei-lhe toda a situação de forma rápida e calma. O arrombamento enquanto eu estava fora do estado, o concreto personalizado destruído, o piso de Nogueira Brasileira arranhado, a escolta policial e a enorme ação civil que eu acabará de autorizar meu advogado a entrar. Sofia ouviu em silêncio, tomando um gole de seu café gelado quando finalmente terminei de detalhar a estimativa de $25.000. Ela colocou o copo sobre a mesa e soltou uma risada seca, totalmente sem humor. Meu Deus, ele é tão incrivelmente previsível, murmurou ela, balançando a cabeça. Ele tem um acesso de raiva enorme, quebra coisas caras pelas quais não pagou e simplesmente espera que outra pessoa apareça para resolver a bagunça. Ele fez exatamente a mesma coisa comigo. Na verdade, esse foi o motivo final pelo qual eu o expulsei da minha casa. Ela enfiou a mão na bolsa de couro cara, tirou um pendrive prateado e elegante e o deslizou diretamente pela mesa de mármore em minha direção. Eu também tenho um sistema de segurança residencial inteligente e abrangente, de nível empresarial, Vance. Tanto dentro quanto fora da propriedade. Na tarde em que entreguei a ele os documentos oficiais do divórcio, ele enlouqueceu completamente. Ele atacou meus armários de cozinha personalizados com um taco de golfe de metal e jogou um pesado vaso de cristal direto contra um vitral vintage no hall de entrada. Pedi à minha equipe de segurança que reunisse todas as imagens, caso eu precisasse solicitar uma ordem de restrição de emergência. Está tudo nesse pendrive em alta definição. Peguei o pequeno dispositivo de metal. Ele parecia pesado, carregado de consequências. Era exatamente a peça que faltava no quebra-cabeça que David havia pedido. Isso comprovava um padrão claro, inegável e juridicamente vinculativo de destruição maliciosa de propriedade. Sempre que Ethan ficava com raiva, "Por que você está me dando essa prova?" perguntei, colocando o pendrive no bolso. Sofia ajustou graciosamente seus óculos escuros. Porque, durante 3 longos anos, seus pais me fizeram sentir como se eu fosse esposa louca e exigente só por esperar que o filho perfeito deles agisse como um homem adulto. Quero que ele finalmente enfrente a dura realidade da qual vem fugindo a vida inteira. Arruine-o, Vance. Leve-o à falência. A audiência no Tribunal Civil foi oficialmente marcada e ocorreu exatamente 6 semanas depois. Cheguei cedo ao tribunal no centro da cidade, vestindo um terno escuro e perfeitamente sob medida, sentindo-me completamente calma. David me encontrou no saguão de mármore, onde o eco ecoava, carregando uma pasta de couro grossa e pesada contendo todas as nossas provas impressas e um laptop protegido. Entramos na sala de audiências com painéis de madeira e, com confiança, ocupamos nossos lugares na mesa do autor. 10 minutos depois, as pesadas portas duplas no fundo da sala se abriram rangendo e minha família entrou junta. Era uma cena verdadeiramente patética de se ver. Ethan vestia um terno cinza barato que, claramente, era pelo menos um tamanho maior do que o dele. Ele provavelmente o havia pegado emprestado do fundo do armário do meu pai. Ele parecia exausto, pálido e extremamente nervoso, com os olhos vagando rapidamente pela sala. Minha mãe ficava bem ao lado dele, à direita, parecendo frágil e segurando um lenço amassado nas mãos, claramente pronta para lançar mão de suas lágrimas estratégicas a qualquer momento. Meu pai caminhava um pouco atrás deles, mantendo a cabeça baixa e recusando-se terminantemente a fazer qualquer contato visual comigo. Eles se sentaram em silêncio à mesa da defesa, do outro lado do corredor. A juíza, uma mulher severa de olhos penetrantes, com cerca de 50 e poucos anos, que parecia não tolerar nenhum tipo de bobagem, chamou o número do processo e solicitou às duas partes suas alegações iniciais. O advogado de defesa de Ethan era um homem mesquinho e desorganizado, cujo terno parecia tão amarrotado quanto seus argumentos. Ele se levantou e imediatamente tentou apresentar toda a narrativa como um simples e trágico mal-entendido familiar. Afirmou em voz alta que minha mãe havia dado a Ethan autorização verbal para entrar no apartamento, que Ethan acreditava sinceramente ser um convidado bem-vindo e que os danos extensos eram consequências puramente acidentais de um processo de mudança altamente estressante e emocional. Na mosca. Minha mãe fungava alto dos bancos de madeira da galeria, enxugando os olhos com veemência para maximizar o efeito emocional teatral para o juiz.
David levantou-se em seguida. Ele não levantou a voz. Não se envolveu com o ridículo teatro emocional nem com o drama familiar deles. Simplesmente e metodicamente, apresentou os fatos frios e concretos. Primeiro, ele apresentou o contrato de locação juridicamente vinculativo, comprovando minha posse exclusiva, absoluta e incontestável do imóvel. Em seguida, ligou seu laptop e projetou os registros de dados da fechadura inteligente diretamente no grande monitor do tribunal. Ele conduziu a juíza, passo a passo, pela cronologia exata da invasão forçada, usando a chave de emergência e a subsequente anulação manual dos códigos de segurança eletrônicos. Meritíssima, disse David com suavidade, sua voz cortando o silêncio da sala. Um convidado bem-vindo não apaga manualmente os códigos de acesso eletrônico do morador principal para impedi-lo de entrar. Essa prova digital demonstra clara e inegável premeditação para ocupar ilegalmente o imóvel contra a vontade do meu cliente. A juíza assentiu lentamente, sua expressão endurecendo enquanto tomava notas diligentes. Em seguida, surgiu a questão dos danos. David apresentou formalmente como prova o orçamento detalhado de $25.000 elaborado pela empreiteira. O advogado de Ethan imediatamente se levantou e fez objeção, alegando freneticamente que os valores estavam exageradamente inflacionados para punir seu cliente. David rebateu isso com calma, entregando à juíza uma pilha grossa de 3 orçamentos certificados independentes de outras empresas de construção civil licenciadas da cidade. Os orçamentos delas eram, na verdade, alguns milhares a mais do que o meu. Meu cliente é um empreiteiro profissional totalmente licenciado, meritíssima, explicou David pacientemente. Os materiais destruídos pelo réu eram acessórios personalizados e incrivelmente sofisticados. Buscamos exclusivamente o valor exato de reposição dos materiais e as taxas horárias padrão vigentes de mão de obra necessárias para restaurar o imóvel à sua condição original. Por fim, David clicou em um botão em seu laptop. A defesa alega que os danos massivos ao imóvel foram um simples acidente. Apresentamos esta prova em vídeo, obtida legalmente da ex-esposa do réu, que estabelece um padrão altamente documentado e inegável de destruição maliciosa de propriedade quando o réu está sob estresse emocional. O vídeo de segurança foi exibido na tela grande em alta definição nítida. Todo o tribunal assistiu em silêncio absoluto e atônito enquanto as imagens mostravam Ethan gritando com toda a força dos pulmões, pegando um taco de golfe de metal e esmagando repetidamente uma bela porta de armário de cozinha feita sob medida até transformá-la em lascas, antes de pegar um pesado vaso de cristal e arremessá-lo diretamente contra um vitral vintage. O rosto de Ethan ficou completamente pálido. Ele afundou na cadeira de madeira, olhando fixamente para a mesa da defesa. Minha mãe parou instantaneamente de fingir que chorava e ficou olhando para a tela de projeção com a boca aberta, em verdadeiro horror. Meu pai enterrou o rosto profundamente nas mãos. A ilusão cuidadosamente construída ao longo de toda a vida do filho dourado e inocente estava sendo transmitida em alta definição para os autos oficiais do processo. A juíza nem precisou pedir um intervalo para deliberar em sua sala. Ela olhou por cima dos óculos de leitura para Ethan com uma expressão de repulsa absoluta e sem disfarces. As provas apresentadas aqui hoje são absolutamente esmagadoras, afirmou com firmeza, sua voz ecoando com autoridade. Isso não foi um mal-entendido familiar. Foi uma violação flagrante e calculada dos direitos de propriedade e a destruição intencional e maliciosa de uma residência particular. Decido totalmente a favor do autor, concedendo o valor total solicitado de $25.000, além de todas as despesas legais e custas judiciais associadas. Ela pegou seu martelo de madeira e bateu no bloco sonoro. O som foi exatamente como um tiro. A sentença estava proferida e não havia como recorrer da verdade. O amplo corredor de mármore logo após a saída do tribunal estava silencioso, exceto pelos sons abafados e distantes de outros processos judiciais ocorrendo ao longo do corredor. David apertou minha mão com firmeza, guardou seu laptop e os arquivos de volta na pasta de couro e se dirigiu para os elevadores, parabenizando-me por uma vitória impecável. Fiquei para trás, completamente sozinho perto das janelas altas e arqueadas, em silêncio, observando o tráfego movimentado da cidade passando pelas ruas abaixo. Um momento depois, as pesadas portas de madeira da sala de audiência se abriram violentamente e minha família saiu para o corredor. A realidade esmagadora de uma sentença judicial de $25.000 finalmente os atingiu fisicamente. Ethan não possuía absolutamente nenhum bem pessoal em seu nome. Ele não tinha conta poupança. Ele não tinha emprego. A ordem do juiz era absoluta.
Se ele não pagasse o valor integralmente, seu salário seria severamente penhorado por tempo indeterminado no exato momento em que conseguisse encontrar um emprego, e sua pontuação de crédito pessoal ficaria permanentemente arruinada pelo resto de sua vida adulta. Meus pais sabiam exatamente o que isso significava. Sabiam perfeitamente bem que salvar seu precioso e perfeito filho da ruína financeira total e da falência exigiria que liquidassem drasticamente uma parte significativa de suas próprias contas de aposentadoria. Minha mãe se afastou do grupo e marchou decidida em minha direção, seus saltos batendo agressivamente no piso de mármore. Seus olhos ainda estavam vermelhos por causa do tribunal, mas não havia mais absolutamente nenhuma tristeza ou súplica neles. Havia apenas fúria pura e sem mistura. Meu pai e Ethan ficaram para trás, perto das portas pesadas, olhando para o chão, covardes demais para se aproximarem e me encararem diretamente. Você está feliz agora? Ela sibilou com rancor, parando apenas alguns pés de mim. Suas mãos se fecharam em punhos apertados. Você acabou de arruinar completamente a vida do seu próprio irmão. Você praticamente roubou seus próprios pais. Vamos ter que recorrer profundamente às nossas economias de aposentadoria para pagar por essa sentença ridícula e vingativa. Você destruiu toda esta família por causa de um apartamento idiota. Olhei para ela, estudando seu rosto. Percebi naquele exato momento que não sentia mais raiva. Não me sentia traída. Apenas sentia um profundo e ecoante vazio, como se estivesse olhando para uma completa estranha cujos problemas pessoais não eram de forma alguma da minha conta. Eu não destruí nada, respondi, com a voz perigosamente calma e totalmente serena. Ethan infringiu a lei. Você o encorajou ativamente e torceu por ele. O juiz simplesmente o responsabilizou por suas próprias ações. É exatamente assim que o mundo real funciona fora da sua sala de estar. Ele é seu irmão mais novo, gritou ela, sua voz ecoando estridentemente no longo corredor de mármore. A família deve amar uns aos outros incondicionalmente. A família perdoa erros. A família deve amar e tratar uns aos outros melhor do que estranhos. Eu a corrigi friamente, sem quebrar o contato visual. Se um estranho qualquer, sem nome, invadisse minha casa, alterasse minhas fechaduras eletrônicas e causasse intencionalmente dezenas de milhares de dólares em danos materiais, eu teria pressionado o promotor público para que aplicasse as acusações criminais mais graves. Eu teria garantido que ele fosse colocado em uma cela. Deixei Ethan sair hoje com uma simples penalidade civil. Tirar o dinheiro dele em vez de tirar sua liberdade foi meu ato final e absoluto de misericórdia para com essa suposta família. Nunca mais tente entrar em contato comigo. Virei as costas para ela antes mesmo que pudesse abrir a boca para formular uma resposta. Afastei-me com passos firmes em direção aos elevadores. Enquanto caminhava, tirei meu celular do bolso, acessei meus contatos e bloqueei permanentemente o número dela, o número do meu pai e o número do Ethan. As portas de metal polido do elevador se abriram com um leve sinal sonoro. Entrei casualmente, apertei o botão iluminado para o saguão principal e observei o rosto pálido e profundamente chocado da minha mãe desaparecer para sempre atrás das portas de metal que se fechavam. A pesada fechadura da minha vida finalmente se fechou com um clique, protegendo tudo lá dentro. 6 meses inteiros haviam se passado desde que o som daquele martelo ecoou no tribunal. A lenta transição do final do outono para o início da primavera finalmente havia soprado uma vida nova e vibrante na cidade. O tempo estava perfeito. Eu estava no terraço privativo ao ar livre do meu prédio, usando um par de pinças de metal para virar um bife ribeye grosso e perfeitamente marmorizado na minha enorme churrasqueira de aço inoxidável. O ar da noite cheirava incrivelmente bem, uma mistura de fumaça rica de lenha, carne carbonizada e a brisa fraca, fresca e salgada que soprava constantemente vinda do porto da cidade. Logo atrás de mim, as pesadas portas de vidro deslizantes que davam acesso ao meu loft estavam totalmente abertas para deixar o ar fresco circular. Lá dentro, o apartamento estava absolutamente impecável. Na verdade, estava significativamente melhor do que impecável. A enorme quantia de $25.000 havia sido creditada na minha conta bancária comercial exatamente 30 dias depois que o juiz proferiu a sentença. Eu sabia com certeza que meus pais haviam sido forçados a esvaziar uma parte enorme de seus fundos de aposentadoria para pagar a multa em nome de Ethan. Mas, honestamente, não perdi nem um segundo de sono por causa disso. Peguei aquele dinheiro e usei os recursos exatamente como deveriam ser usados. Contratei uma equipe altamente especializada e cara para vir e polir minha ilha de cozinha de concreto feita sob medida, devolvendo-lhe um acabamento impecável, semelhante a um espelho.
O piso de nogueira brasileira, que estava arruinado, foi totalmente removido e substituído, meticulosamente lixado e perfeitamente selado, brilhando intensamente sob a luz quente do sol da tarde. Também aproveitei a oportunidade para fazer algumas melhorias significativas na segurança. A fechadura inteligente padrão na pesada porta de aço da frente havia desaparecido por completo, substituída por um leitor biométrico de impressão digital de nível empresarial, conectado a um software de criptografia de nível militar. O código-mestre nunca mais poderia ser contornado com uma chave física de emergência. Minha fortaleza pessoal agora era absoluta e impenetrável. Essas estacas estão ficando muito boas, cara. James disse, saindo para o terraço e tirando-me dos meus pensamentos. Ele me entregou uma garrafa gelada e suada de cerveja importada. James era meu amigo mais antigo e confiável, um cara que eu conhecia desde os tempos de faculdade e que agora trabalhava ao meu lado como engenheiro estrutural. Dê a eles exatamente mais 5 minutos para descansar, eu disse a ele, tomando um longo e refrescante gole da cerveja gelada. Olhando para dentro do loft bem iluminado, 3 dos meus melhores colegas da empresa de construção civil estavam sentados ao redor da minha grande mesa de jantar, rindo alto de uma piada que alguém acabará de contar. A música tocava em um volume baixo, confortável e ambiente. Era uma reunião relativamente pequena, apenas alguns caras de confiança que realmente entendiam o verdadeiro valor do trabalho árduo, do respeito e da lealdade. Você já teve notícias deles? Perguntou James baixinho, apoiando os cotovelos no parapeito de tijolos e olhando pensativo para o horizonte iluminado da cidade. Ele não precisava especificar a quem a palavra ele se referia. Não, respondi simplesmente, mantendo os olhos firmemente fixos na churrasqueira quente, e nunca terei. O limite está permanentemente gravado em pedra. De vez em quando, eu ouvia pequenas notícias por meio de boatos, principalmente fofocas de conhecidos em comum e parentes distantes que ainda acompanham minhas redes sociais. Aparentemente, Ethan ainda dormia miseravelmente no sofá irregular dos meus pais. Atualmente, ele alternava rapidamente entre péssimos empregos que pagavam um salário mínimo, culpando constantemente o mundo inteiro, sua ex-esposa e a mim por seus enormes fracassos. Meus pais, supostamente, ainda reclamavam amargamente para qualquer um que se dispusesse a ouvir sobre seu filho mais velho cruel, ingrato e insensível. Mas todo aquele barulho parecia apenas um filme ruim sendo exibido em uma sala completamente diferente, com volume totalmente abaixado até 0. Isso não me afetava. Não conseguia mais me atingir. Olhei para dentro da minha linda casa. A luz dourada do entardecer, que já se esvaía, incidia sobre a bancada de concreto polido, iluminando as minúsculas partículas de poeira que dançavam alegremente no ar. Esse espaço era completa e totalmente meu. Eu havia comprado com meu próprio trabalho árduo, projetado com minha própria inteligência e defendido com unhas e dentes com fatos frios, concretos e inegáveis. Compartilhar o mesmo sangue com alguém não lhe dá o direito de minar sua sanidade. Compartilhar o DNA não é, de forma alguma, um cheque em branco para destruir livremente o que você construiu com tanto esforço. Algumas lições de vida custam incrivelmente caro para serem aprendidas, e algumas pontes precisam ser queimadas até o chão para que o fogo possa iluminar seu caminho à frente na escuridão. Tirei os bifes perfeitamente assados da churrasqueira quente, colocando-os cuidadosamente sobre uma tábua de corte grossa de madeira para descansarem. Respirei profundamente o ar fresco da noite, sentindo uma sensação profunda e inabalável de verdadeira paz. Eu era uma construtora. Tinha encontrado a podridão profunda se espalhando pela fundação e a removi cirurgicamente. Agora não restava absolutamente nada a fazer a não ser desfrutar tranquilamente da casa forte e bonita que eu havia construído.